Fala, povo! Estamos aqui para mais um resumo do livro Mistborn, dessa vez até a parte do capítulo 24, né, da semana passada. Eu demorei um pouco a gravar, essa semana está tendo a CovilleCon, eu estou aqui num cenário um pouco diferente, estou no hotel aqui em Divinópolis, daqui a pouco estou indo lá para a CovilleCon. E vamos falar um pouco dessa semana aqui, do que foi lido do capítulo 18 até o capítulo 24. A primeira coisa que eu quero comentar é que eu já terminei de ler o livro. Então, se alguns comentários que antes eu fazia, de certa forma, meio especulativo, eu não devo mais fazer desse jeito, porque muita coisa eu já sei a resposta. E eu vou tentar evitar aqui fazer certos... entregar aqui spoilers para vocês de coisas que vão acontecer um pouco à frente. Deixa eu arrumar aqui um pouco, que eu estou com o computador aqui do lado para ter as notas e do lado da câmera aqui. Deixa eu ver se eu encontro algum jeito de fazer isso sem atrapalhar aqui, ó. Que eu tô vendo que quando eu olho pro lado vocês vão ver, mas não ficou bom. Pera aí, um momento. Aqui tá melhor. Vai ficar assim mesmo. Quando eu olhar pro lado é porque eu tô olhando as minhas notas, tá bom? Vamos lá. Então tá. Essa parte do livro é a parte do livro assim mais chata. Houve um clímax importante na segunda parte, né? Quando a Vin vai tentar atacar o palácio junto com o Kelsier, né? E a volta disso, as questões que aconteceram no baile e tudo, e agora ela está no momento que ela não pode usar a romancia dela fortemente, ela está mais focada nos bailes, e as coisas estão se organizando. O livro tem um delineant, como o pessoal que fala sobre o roteiro conhece isso, e está preparando para o clímax final do livro. Então essa parte não é a parte mais chata do livro, assim, menos que acontecem coisas interessantes. Ainda assim, tem muitas revelações, prepara muita coisa. Então vamos tentar passar por isso. Quando começa o capítulo 19, o Kelsier está olhando uma das torres de uma das famílias lá, e ele percebe que ela está fortemente vigiada. Então a tensão entre as casas aumentou. O plano deles, que é criar uma guerra entre as famílias nobres, está funcionando de certa forma, porque todas elas não estão com medo das outras e estão contratando mais Mistins e Mistborns para defender e para atacar e para resolver as questões deles lá pela força. Então isso ele conseguiu. Nesse dia, nessa noite especificamente, ele vai fazer 2 encontros. Ele vai conversar com um informante para pegar informações, para descobrir o que se sabe sobre a família Renu, que ele quer controlar para evitar que o pessoal descubra a jogada dele, né? E outra, ele consegue também descobrir nessa primeira conversa que a Shan Elariel é uma Mistin, pelo menos. Isso eles já estão sabendo. O segundo encontro dele é com o pai do Elend, o Lord Ventrue. Dessa vez ele faz o papel de informante e passa umas informações meio certas, meio erradas pro cara, para gerar alguma confusão com o cara lá. Mas a gente vê o pai do Elend, né? Ele é claramente um vilão, assim, um vilão bem típico, assim, parece o pai do Malfoy, assim, quando se lê. A impressão que você tem é que ele é o vilãozão, assim, da coisa, assim, tirando, claro, o Lorde Supremo, tudo, mas ele vamos dizer assim, é o pior tipo de nobre que você pode imaginar, segundo o estereótipo aqui. E essa parte do livro todo comenta muito sobre esses estereótipos, sobre a questão qual a diferença entre os nobres e os cais, se é genético, se não é, assim, aquela desumanização que muitas vezes se faz na política do adversário, seja para poder explorá-lo, quando é de cima para baixo, ou seja, para poder se vingar sem nenhum tipo de humanidade, quando é de baixo para cima, né? Isso é comum na política, de maneira geral, e isso aparece aqui. O livro tenta levar um pouco essa discussão através das dúvidas da Vin, como isso vai aparecer em alguns diálogos que vocês vão ver durante essa parte. Pois bem, acabam esses encontros do Kelsier, ele volta para Feliz lá para encontrar o grupo, e eles estão conversando sobre o baile que acabou na outra parte lá, onde a
a o Ellen sentou na mesa dela, ficou na mesa dela quase o tempo todo, e perceberam lá que eles estavam lendo livros, que ele lê livros meio subversivos, esse tipo de coisa, e que também o principal é que ela jogou o H para os outros garotos, para os rapazes, para ela poder dançar e poder fazer o que ela tinha que fazer, que ele estava ali protegendo ela como se fosse cumprir como se fosse um pedido das famílias. Isso apareceu até na informação do primeiro encontro do Kelsey lá com o informante. Então tá, aí o Sazed conta o que aconteceu durante o baile, e em algum momento aí tem uma coisa aqui que eu acho até que é um erro do livro, assim, não é possível que um erro de revisão, um erro de continuidade, porque o livro comenta que o Lord Renu é um Kandra, mas não explica o que é um Kandra até o final, praticamente até o final do livro. Assim, porra, por que você dá essa informação que existe um Kandra? Você já sabe que ele é uma coisa esquisita, que é uma coisa diferente. Esse mistério está ali desde só dar a palavra o que é um Kandra e não explicar, me incomodou, me parece assim um erro de revisão. Até porque quando você lê as notas, o Sanderson diz que ele já tinha esse conceito no outro livro, no livro piloto que ele escreveu sobre isso, e de certa forma os alpha readers dele já sabiam, e eu acho que ele se traiu aqui nisso, tá? Eu não acho que ele só botou isso aqui para aumentar o mistério aos poucos, não. Eu acho que é uma coisa que está errada. Eu não vou explicar, vocês vão descobrir ao longo do livro, mas é uma coisa que eu achei estranha. Tá, aí a reunião, eles estavam ali conversando, acaba, e a Vin pede para conversar com o Kelsier. Para quê? Porque uma coisa que ela não contou para o Sazed, sobre os livros que o rapaz lá, que o Ellen estava lendo. E esses livros são, assim, como vamos dizer hoje em dia, assim, que para fazer uma tradução aqui, você estava na década de 70, no meio da ditadura militar, e você vê um cara que é rico, que é de, sei lá, uma família tradicional, lendo as Veias Américas da América Latina, as Veias Abertas da América Latina. É mais ou menos isso. Ele está lendo livros lá que vão contra a ordem estabelecida, e ele bota uma capa falsa para esconder e tudo, e a Vin, com isso, acha que, será que ele não pode ser recrutado, que ele não pode aproveitar ele? O Kelsier discorda, diz que não, isso aí ele é só ele é só um esquerdista de iPhone, não dá essas palavras que eu estou falando aqui, né? Mas é um cara rico que interessa, mas é um filósofo de boteco, para ser uma coisa mais neutra, né, para a gente não entrar em política. E ele não vai se rebelar contra ninguém, nada disso. Você está enganada. E ele percebe que a Vin está enamorada pelo cara, mas porra, o que eu vou fazer com isso? Ele instrui ela a não ficar se encontrando com o Ellen, mas ele vê que isso não vai acontecer, que ela está realmente muito interessada no rapaz. Pois bem, no capítulo 20, a vida social da Vin está super atarefada de almoços, bailes e o diabo, mas o Ellen deu uma sumida também. E a Vin anda, como eu comentei antes, com pensamentos divididos sobre os nobres. Se os nobres, será que como ela está tentando conciliar na cabeça dela, ela gosta do rapaz, ela acha que o Ellen é um bom rapaz, ela dança com os outros nobres lá, e na maioria deles ela acha que são pessoas legais. E, poxa, mas o time dela, todo mundo fala tão mal que ia matar todo mundo, acha que eles não prestam, e ela tá como se chama, conflituosa com isso. Então, será que todos eles merecem morrer? São pessoas mal orientadas. Eu acho que eu já dei um pouco minha opinião sobre isso, né? Eu acho que existe a questão da estereotipagem, da desumanização para você poder combater. Isso é muito comum na guerra, na política, em várias coisas. E é meio por aí que está toda essa discussão do livro. Enquanto isso, o Kelsier avisa que vai fazer uma visita às tropas que estão sendo mantidas lá nas cavernas. É longe pra caramba, 2 semanas de viagem de balsa pelos canais. Tem uns canais no Império lá, tipo os canais da Europa. Na França tem o canal do Midi, né, que conhecer, que barcos faziam
passeio de carga, vou trazendo para o jogo de tabuleiro. Quem já conhece o Brass, a primeira fase do Brass tem o transporte através de canais, é isso aqui, a mesma ideia que está nesse livro, é esse transporte por canais. Então ele está se arrumando para isso, a Vin não vai, quem vai é o Eden, que vai render o Rem lá para ser como líder da tropa, e o Mart, o irmão do Kelsey, vai com eles também, porque dali ele vai se juntar com o pessoal lá que ele vai ser espião, eles montaram uma história de cobertura para ele se apresentar como acólito, como iniciante lá no Ministério da Inquisição, e ele vai ser o espião do grupo no Ministério da Inquisição. E antes disso ele conversa com a Vin para dar as dicas sobre a especialidade dele na alomancia, que é perceber o uso da alomancia. E ele consegue, ele é muito bom nisso. Ele explica para ela que cada metal tem uma espécie de assinatura, uma vibração, uma coisa assim, que o cara que tem esse poder, quando usa o metal que ele utiliza, consegue, se prestar bem atenção e se aprender a se treinar, saber que tipo de alomancia está sendo usado, e no caso até da alomancia emocional, que tipo de sentimentos o cara está tentando tirar, suprimir ou colocar na cabeça da pessoa. E a Vin tem aqui um detalhe, a Vin percebe que o Mart conhece bastante sobre todos os metais, o que não é comum para um especialista, porque os especialistas só usam um tipo de metal. Quem conhece todos os metais é o Mistborn. Assim, isso, ela fica com essa percepção ali no meio do caminho, e ela usa a alomancia contra ele para ele contar um pouco da vida dele lá e da relação dele com o Kelsey. Ele conta alguma coisa e depois ela começa a contar um monte de coisa dela, e aí a gente não sabe se o Mart, por exemplo, pode ser um Mistborn que está atuando com a alomacia emocional em cima dela ou não, mas ela conta um negócio que ela não tinha sido revelado ainda, que quando na infância dela, o irmão dela salvou dela da mãe. A mãe teve um momento lá de loucura, que ela matou a irmã mais nova deles, uma recém-nascida, estava com ela no colo, dizendo que ela ia se tornar uma rainha, uma coisa desse tipo, num delírio lá. O Rin, a impressão que dá na história é que é como se a mãe tivesse feito um sacrifício, ou feito alguma coisa ali, ou matado numa loucura. Não explica muito a situação, provavelmente isso vai ser explicado em outros livros. Eu já conto, isso não vai ser explicado nesse livro. Isso é uma coisa que fica ali, só é a única menção que tem nesse livro, essa questão. É aqui, então isso eu acredito que volte depois de algum momento, mas o Rin a salva e vai viver com ela no submundo lá, como a gente sabe. Então, depois disso, eles conversam. Já falei, eles falaram sobre a questão do Kelsey, e também o Marsh comenta que a Mer fez a morte, na verdade, que a morte da Mer tornou o Kelsey melhor. O Kelsey antigamente era um ladrão meio que exibicionista, que só pensava em si. A perda da esposa, da namorada, assim, da mulher da vida dele, o tornou diferente. Ele passou a ter esse aspecto aí de tentar combater a injustiça. Ele foi mudado pela perda, pelo que aconteceu com ele. Pois bem, nisso termina o capítulo 20, no capítulo 21, o Kelsey está viajando lá para encontrar os exércitos. E ele está lendo a tradução do livro que foi encontrado lá no palácio, que o Sazed fez. E para a gente aqui resolve um mistério. Todas aquelas epígrafes dos capítulos, né, aqueles trechos você vê que está lendo uma outra coisa, vem desse livro. Esse, na verdade, é um livro que aparentemente foi escrito pelo Lorde Supremo antes de se tornar o Lorde Supremo, a vida dele, como é que ele chegou naquela coisa ali. E você percebe que tem uns problemas, tem umas questões lá como algumas pessoas, ele tem muito medo de falhar, ele tem muito medo, ele se questiona o tempo todo se ele seria ou não o cara da profecia, o que é interessante, porque nesse mundo aqui
depois que ele assume que ele tomou poder, ele claramente ele se corrompeu, virou um déspota, né? Uma coisa nesse sentido. Mas vão continuando, o Kelcer chega lá para ver o Zezé, faz uma entrada triunfante, o pessoal gosta e fica todo mundo assustado. Ele chega daquele jeito voando com um Mistborn para mostrar que ele é poderoso, que não sei o quê, que ele é o Kelcer, que ele é sobrevivente de Hatzin, sei lá o quê, nananã. E ele conversa com o Ren, explica: Ren, você vai voltar comigo, o Eden vai ficar aqui liderando. O Ren discute isso com ele, porque acha que os caras não estão prontos ainda, ele não confia muito no Eden. O Eden, que é o dono dos soldados, é bom ele ficar aqui, eu preciso de você também, não sei o quê. E combina mais ou menos esse negócio, ele faz lá a revisada dele, a revista da tropa. E durante esse negócio, quando ele está nas cavernas olhando ali, ele lembra das minas de Hatzin, onde ele ficou preso. E tem uma revelação aqui, né, de como foi a questão da morte dele, da mulher dele. Eles tinham lá, em 7 dias, cada um tinha que encontrar pelo menos uma pepita e entregar, senão era assassinado. E ele não tinha encontrado. A Mer deu para ele uma pepita: eu consegui achar 2, toma essa aqui, que aí você se salva, e eu tenho outra aqui. Só que ela mentiu, ela não tinha outra. Ela não entregou e ela morreu para salvar ele. Nesse dia, a dor disso, desse negócio, ainda mais porque ele achava, ele desconfiava que ela podia ter traído ele, alguma coisa, e toda essa situação dramática, essa situação trágica, botou ele num estado de tensão, que foi quando os poderes dele afloraram. Ele se descobriu um Mistborn, e nesse dia ele matou todo mundo lá e saiu de lá e fugiu. Isso é contado aqui nesse momento pra gente. Mas voltando àquela discussão das diferenças do que eu estava comentando, da desumanização, se é genético, se é social, o Han e o Kelcer têm uma mesma discussão parecida sobre se há diferenças genéticas entre os Skys e os nobres ou não. O Kelcer acha que é só comportamental, que são todas pessoas humanas, e o Han tem algumas dúvidas. Fica nessa discussão, obviamente não é resolvida, mas o Kelcer fica impressionado de como as pessoas aceitam essas teorias, né? E claro, aí o livro, acho que o autor deixa claro que ele também não acredita nisso. Ele acha que as pessoas são potencialmente iguais de maneira geral. Claro, em casos individuais é outra coisa, mas na média todo mundo é mais ou menos parecido. Há uma discussão também sobre a falta de pessoas na tropa que estejam com moral alto, de moral baixo, que não acreditem no que vai acontecer, que não tenham chance, esse tipo de coisa. E o Kelcer resolve fazer uma coisa para provocar uma situação. Ele pede para alguém indicar um soldado experiente que seja desconfiado, e ele começa a fazer um discurso lá pesado e ao mesmo tempo jogar uma lancia contra o cara, pro cara se revoltar e falar alguma coisa provocativa. O cara acaba fazendo isso. Aí ele propõe um duelo entre o Capitão Demu, que é um rapaz que aparece lá, um oficial que, assim, aquele soldado modelo que faz tudo certinho, que subiu dos antes porque está empolgado e controla as coisas e tá seguindo as coisas legais. Tem um trecho na história que fala dele. Aí bota esse Capitão Demu para disputar um duelo contra esse Bilg, que é o cara que é tipo um soldadão lá, mais velho, experiente, e você olhando assim não tem chance nenhuma. É como você tá olhando o Mike Tyson contra eu. Sei lá, uma coisa dessa. Mas começa a luta lá. E o Kelcer usa a alomancia de forma absurda, assim, para ajudar o Demu. A luta continua até o ponto que o Demu fica com a chance de matar o cara, mas não mata. O Kelcer ele resiste a matar o Demu, a luta termina. Não, ele resiste a matar o Bilg, né? O Demu resiste a matar o Bilg. A luta termina. E o Kelcer, em cima disso, faz um discurso de que ele é poderoso, que vocês viram o que eu fiz aqui, eu ajudei o rapaz, não sei o quê, vocês não vão perder, a gente está com o lado certo, eu tenho o 11º metal, mete um caô brabo lá, de poderes que ele não tem, na verdade, mas ele está indicando.
E os soldados caem nisso, com moral ficar, todo mundo acredita, vamos lá, não sei o quê, blá, blá, blá. Tipo aquelas coisa de início de antes de jogo, né? Que o capitão pega e fala, porra, vamos lá, isso aqui é Brasil, aquele negócio todo, e todo mundo E o Jeden fica radiante, e o Jeden está totalmente convertido, ele tinha dúvidas sobre o trabalho do Kelsier, quando ele vê aquele monte de soldado, que ele não conseguiu arrumar nada, ele fica louco da vida, passa a achar que o Kelsier é o bicho de Chiloca. E beleza, mas o Ren fica puto, porque, porra, tá mentindo pros meus soldados, porra, que você fez isso, sei o quê, e o Kelsier dá uma jogada pra lá, mas ele pensa, pô, que eu abusei mesmo, mas isso é importante porque tem meu plano B lá, que pode ser para isso aqui faz sentido. A gente não sabe ainda qual é o plano B dele, esse plano B vai aparecer, tá, gente, eu não vou contar aqui, óbvio, mas fica essa questão aqui. Capítulo 22, a Vin também está lendo o livro lá, o Sazed deixou uma cópia com todo mundo, para todo mundo ler sobre o negócio, e ela fica interessada de que como ela vê assim, que o mundo deles era diferente, o sol era amarelo, as árvores eram verdes, isso era um mundo, era a Terra, vamos dizer assim, né? Aconteceu algo com a Terra nessa realidade aqui. A gente vê também que a Vin não gosta de ler, ela não é uma intelectual, ela não acha graça em leitura. E o rapaz lá, o Les Burns, que está agora com o apelido de fantasma, no inglês é Spook, vem dizer para ela, o Dox não chegou, quer conversar contigo, não sei o quê, e dá um lenço para ela. E sai correndo, assim, meio na pergunta que é aquilo, ele fica ruborizado e sai correndo. Ela não entendeu nada, vai ficar com aquele lenço lá, beleza. E aí ela vai encontrar com o Sazed tá dessa vez não está usando óculos, ela viu ele usando óculos outro dia, e nisso ela pergunta, e aí daí sai a primeira explicação sobre a feroquímica, né, que é o poder, a magia que o Sazed, o pessoal lá da terra dele, o pessoal de Terris tem, né, que eles podem acumular atributos físicos, força, memória, velocidade e até idade, assim, em metais que estejam junto ao corpo dele. E eles conseguem usar, aumentar, diminuir isso através desse metal. Então a pessoa pode economizar bastante alguma coisa para usar com mais força depois, em algum momento, e depois recuperar. Esse é um poder que eles têm lá, e ela percebe que ele estava usando óculos naquele dia porque ele aumentou a visão dele, a capacidade de visão dele, para encontrá-la quando ele resgatou ela lá do palácio, e como ele gastou a reserva dele, ele precisava economizar de novo, e por isso estava usando óculos nos dias seguintes, um pouco depois que ela ficou, que ela estava se recuperando. E uma coisa que ela pergunta para ele, o negócio do lenço, eu não entendi nada, o rapaz ali o Les Burns me deu um lenço, que porra é essa? Aí ele explica, quando um rapaz dá um lenço para uma garota, ele está cortejando ela formalmente, ele quer te cortejar. Aí ela, pô, que isso? Que nojo, você quer? Aquele garoto é um pirralho. Não é um pirralho, ele tem 1 ano a menos que você, não é nada demais. E o Sazed, que é um eunuco, se eu fosse a senhorita, eu considerava ele, pô, eu não tenho chance de ter nada com ninguém. Não é uma coisa ruim alguém querer alguma coisa com você. Ele não tá te destratando, ele tá indo de uma maneira muito educada até. Mas ela fica ali, não sente nada pelo rapaz, no fundo ela gosta do outro lá, e fica com esse troço, mas beleza. Depois ela vai ver o que resolve com isso. Ela vai conversar com o Dockson, que chamou ela, e nessa conversa pinta mais um pouco da história dos nobres. Ele conta lá a vida dele, que uma garota que foi morta, porque o nobre lá quis transar com ela, transou, e lá nesse mundo, quando um nobre transa com uma Sky, ele tem que matar ela para não correr risco de ter filho, por normas lá do Ministério da Inquisição. Bem, começa o capítulo 23, vai ter um outro baile. Nesse baile, a Lady Shanna aparece, quer conversar com a Valete, ela quer que a Vin, que é a Valete, a mesma pessoa, né, caso, veja quais são os livros, conte para ela quais são os livros que o Elend lê.
Ela enrola, não fala nem que sim nem que não, porque também ela não quer entregar o negócio, mas ela fica com raiva da Shannon, ela percebe que ela usa alomancia, ela percebe que ela de fato é uma alomante, e quando ela acaba encontrando o Elend nesse momento aqui, né, nesse baile. E aí tem um momento que eu achei assim muito mal escrito, assim, um diálogo muito fraco, que é ela meio que dando você tá me evitando e não sei o quê, e você transa com os cais, e mata elas, não sei o que lá, que nem todos os nomes, você é igual aos outros, um papo meio assim, e ele não, ele conta que realmente transou uma vez, quando ele tinha 13 anos, o pai dele levou ele no bordel, e aquilo marcou ele de uma forma negativa, ele não gostou das consequências daquilo, e aquilo é um problema para ele, e ele parece sincero nessa conversa, e ela se acalma, isso que ela está chorando, ela pega o lenço que o rapaz deu para ela, e ele vê que ela está com um lenço que foi dado por alguém, aí ele pergunta, quem te deu isso? É um interessado, um cara aí, ela não conta quem foi, mas tudo bem. E nisso aí eles ficam melhor, e ele reconhece que gosta dela, que tem interesse nela, e resolve dar um lenço para ela. Enquanto ela está chorando, ele dá um outro lenço para ela. Ela usa o lenço para limpar, e ele não aceita o lenço de volta, diz que ele vai recuperar o tempo perdido, então ela fica bem ali, o amor é lindo. Ele sai para conversar com os amigos dele, e ela resolve ir atrás para entender o que é uma conversa com os amigos dele lá, que o Sazed libera ela para usar a alomancia, então ela vai por fora da torre para ouvir os comentários, só que o Kelsier está lá também, ele está ouvindo o que eles conversam. Olha, não precisa ouvir não, eu já ouvi tudo que eles conversam, eles são legais, eu não vou matar ele não, pode ser que eu não vou matar nenhum deles não, e com isso vão voltar para casa. Aí sai, volta para casa, eles vão lá para o esconderijo do clube. Ela decidiu lá também, porque ela descobriu que o Elend não é um monstro, o Kelsier voltou da viagem lá que ele tinha ido, então ela está aproveitando a conversa, dessa vez ela está conseguindo ficar relaxada, participar do grupo ativamente, o pessoal ela pede para ir com o Ren o Ren, que tem contatos com os soldados do quartel, ele vai lá no quartel para pegar informação, e ela aproveita e junto, porque aí conversa com ele, pega dicas de como usa a alomancia física, de luta, né, de força. Nessa conversa, no caminho que eles vão, o Ren conta um pouco da família dele, da vida dele, que ele está juntando dinheiro para depois poderem viver num lugar mais tranquilo. Quando chega na guarnição, tá uma confusão lá, o capitão não pode falar direito com ele, porque descobriram que tem uma rebelião de Skars nas tais cavernas, e estão mandando os soldados, a guarnição toda lá para lutar contra eles. Isso é, o exército deles foi exposto, né? E agora? Eles têm que voltar rápido para contar pro Kelsier e ver o que vai acontecer. E nisso acaba o capítulo e deixa esse cliffhanger aí para a próxima fase, que basicamente é onde o livro retoma o caminho aí para a conclusão do fim. E é um momento assim que essa parte, esse doldrum, essa parte mais calma do livro termina. Eu acho que eu já falei bastante, acho que tudo que eu tinha que falar. Eu tenho alguns comentários de forma do livro. Eu acho que o vocabulário do livro é meio pobre. Eu li em inglês, tá? Que é o original. E eu tenho já bastante costume de ler livro em inglês. E eu percebo que a quantidade de vocábulos diferentes é muito menor do que eu estou acostumado. Eu não sei se esse livro foi escrito para leitores mais jovens, não sei qual é a ideia, mas é um livro muito fácil de ler. Até recomendo, se quem quiser treinar o inglês. E esse é um bom livro para fazer isso, porque o vocabulário dele é bem restrito, é simples, mas isso, de certa forma, eu acho que incomoda, e isso atrapalha um pouco até a decisão dos personagens, porque as reações deles são sempre as mesmas. Eles ruborizam, eles dão de ombros, eles viram os olhos, eles acatam. Tem uns 5 ou 6 verbos que aparecem milhares de vezes nos diálogos para significar as mesmas coisas, com pouca variação, com pouca nuance. Acho que isso é uma coisa que é uma técnica de escrita que podia ser melhor, tá?
É uma informação. A outra que, assim, uma coisa que também me incomoda, esse negócio do narrador ser inconstante. Em tese, o livro tem um narrador onisciente, só que ele fica pegando do ponto de vista de um personagem específico na hora que ele quer. Mas quando você está no personagem, você está naquele personagem, você deveria pensar tudo que ele pensou. Mas ele não faz isso. Se você está no ponto de vista do Kel, se ele pensa no plano B, eu tinha que ter mais informações do qual é o plano B dele. Eu sei que ele não quer fazer isso porque ele quer criar surpresa, mas então se mantém na terceira pessoa, pô. Não entra na primeira, não entra no ponto de vista do cara, e eu acho que isso é uma coisa mal utilizada. Acho que eu já falei um pouco das discussões que tem no livro, de maneira geral. Aquele evento da infância da Vin me pareceu assim, uma coisa impressionante. Acho que isso vai ser melhor. Não, nesse livro não acontece mais nada, mas provavelmente vai ser mais explorado. E, por fim, tem uma discussão que eu achei interessante, é um momento que ela percebe que a vida dela, antes ela se preocupava em ter comida, em sobreviver, e depois ela está preocupada com outras coisas, o tempo que ela perde nas viagens, que ela vai de um lado para o outro, e questões mais abstratas. Me lembra uma referência à pirâmide de Maslow, que é uma coisa que a gente discute em administração e RH, que não adianta você, assim, quando você oferece as pessoas, à medida que elas resolvem os problemas mais básicos da vida delas, o que as motiva são coisas mais abstratas, são coisas mais de autoestima, de realização pessoal, ou questões sociais. É bem interessante isso de certa forma aparece aqui no livro. E é basicamente isso. Eu acho que o resumo já tinha postado, né, semana passada, no domingo. Estou postando agora isso aqui na sexta-feira. Amanhã, em tese, seria a gente para ler até o capítulo 30. Eu não vou conseguir botar esse resumo esse fim de... Aliás, eu não sei nem como que eu vou fazer. Eu vou viajar na segunda-feira para fora do Brasil. Vou ficar um tempo fora. Eu não sei se eu vou tentar escrever o capítulo 30, o material do capítulo 30, mas se eu não conseguir, vai ser quando eu voltar, tá, gente? E aí, de repente, a gente até faz uma coisa diferente. A gente pega, eu resumo o resto do livro todo numa sessão só. Gostaria de saber a opinião de vocês, de qual seria a melhor forma de fazer isso, tá bom? Obrigado. E a gente se vê aí, não semana que vem, eu acho que quando eu voltar de viagem, eu entro em contato, a gente faz outro vídeo. Um abraço.